Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando sobre poder e submissão esse mês. Hoje vamos falar sobre o medo de errar e a pressa de ser perfeito. Nós temos a natureza de buscar a perfeição, porque fomos criados para viver essa perfeição. Lembrando que o que temos como perfeição é a maturidade que Jesus nos apresentou ser possível ter. Na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com nós mesmos e, acima de tudo, na relação com o Pai. Estamos aqui para alcançar esse lugar. Depois que alcançarmos esse lugar que Jesus nos direcionou, iremos ter um progresso eterno. Quer dizer, o progresso não tem fim. Os Espíritos nos explicam isso no Livro dos Espíritos. Mas a maneira como nós vamos progredir será numa outra linguagem, será de uma maneira totalmente construtiva, prazerosa, gostosa, porque nós seremos felizes. Porque Jesus disse a felicidade não é desse mundo? Porque ele estava dizendo, esse mundo, planeta Terra, recebe espíritos ainda na ignorância. Se você é ignorante, você não vai cumprir com a lei divina, porque você ainda não a conhece na totalidade. Com isso, você vai viver consequências dolorosas, porque quando você descumpre a lei de amor, você vive as consequências compatíveis com a sua atitude. E como aqui é uma escola, o tempo inteiro você vai estar sendo provocado ao desenvolvimento de uma nova inteligência, o que significa que você vai estar em constante contato com a sua ignorância. E que você tem a grande probabilidade de cometer outros erros e viver os efeitos que te ensinam. Agora, quando você alcançar a compreensão da lei divina e interagir com ela, integrado ao seu cumprimento, você não precisará mais dessa escola. Aí você passa a habitar mundos que o mal não faz parte mais das nossas escolhas. O que significa que a gente só vai colher frutos bons, já que a gente só vai plantar sementes boas. Isso é lá na frente. Agora é, aprendizado. É teste aqui, provação aqui, reparação aqui. Para isso a gente precisa tentar. A gente precisa, como falamos na semana passada, pôr em prática, com segurança, com firmeza, aquilo que a gente já adquiriu de virtudes, de maturidade moral, de inteligência intelectual e moral. E precisamos continuar investindo no desenvolvimento da nossa inteligência, curando traumas que trazemos, de vidas anteriores, curando feridas que estão abertas, ampliando a percepção e entendimento sobre a vida, aumentando os nossos valores, otimizando a nossa índole, nosso caráter, nos aperfeiçoando. Como é que eu faço isso? Como é que eu adquiro um novo conhecimento? Testando, tentando agir diferente. Ora, é uma tentativa, eu ainda não sei. Pode ser que eu erre. E tá tudo bem no que se refere a não haver uma punição. Deus criou um sistema de desenvolvimento do espírito. Ele criou o espírito simples e ignorante para que haja uma conquista da inteligência maior.
E essa conquista se dá pela pluralidade das existências, são as múltiplas reencarnações. Deus criou esse sistema. Por que você acha que ele está te cobrando perfeição hoje, se ele sabe que na sua idade moral você ainda está no caminho? Entende? O que acontece é que as pessoas ficam julgando. Criamos um monte de regras equivocadas, né? Quer dizer, cegos guiando cegos, e estamos julgando uns aos outros. E olha o que o outro fez. E a gente está dando ouvidos a essas interpretações de quem não enxerga direito, porque ainda está na ignorância. Quando eu deveria voltar as minhas atenções, o meu olhar, meus sentidos a necessidade minha de desenvolvimento. Então, eu preciso buscar direcionamento. E onde eu busco direcionamento? Com cegos? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que eu vim fazer no mundo veio direcionar vocês. Então, busquemos o direcionamento na fonte da vida. E Deus, em sua misericórdia, nos proporcionou Jesus como um irmão mais velho, mais vivido, que nos ama para nos direcionar. Estudemos os ensinamentos de Jesus. Aí eu busco conteúdo que entra no campo das ideias e vou a campo tentar praticar. E o efeito me mostrou que eu falhei. O que eu faço? Busco mais conhecimento, reflito, tiro minhas conclusões e vou a campo de novo tentar. É isso que Deus quer. Então, quando você tenta e não dá certo, Ele não está ali apontando o dedo para você e dizendo, você... Não. Ele está dizendo isso mesmo, filho. Você está tentando, você foi por um caminho, não deu certo, vamos de novo. Você já estudou com seu filho matemática? Ou com seu irmão, com um amigo, ou com você mesmo? Como é que é a matemática? O professor ensina a lógica, aí a gente diz, tá bom, professora, vamos lá, eu acho que eu entendi. Aí o professor, a professora, coloca uma prova, um teste, um exercício, uma atividade, você vai lá e faz. Aí, deixa eu ver o resultado, olha o efeito, deixa eu ver o resultado. Ih, não bateu. Ai, vou ter que tentar de novo. Não é assim? Aí a gente tenta de novo. E tenta quantas vezes tiver que fazer. Só que olha que interessante. Quando eu tento de novo, eu sei que a lógica que eu usei naquela conta levou a um resultado errado. Então tem alguma coisa que eu preciso fazer diferente. Percebe? Então eu não vou tentar de novo da mesma maneira. Eu vou levar lições aprendidas. E aí eu tento de novo, vou aperfeiçoando, daqui a pouco, cheguei. Cheguei. Consegui chegar no resultado. Às vezes a gente só consegue chegar nesse resultado quando faz recuperação, né? Prova final, perde as férias. Mas a gente só alcança tentando de novo. Cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua forma. Mas estamos aqui na Terra para tentar de novo. Para aprender e tentar de novo. Se eu faço o exercício, não chego no resultado certo e não procuro compreender onde eu errei, não procuro direcionamento de outro caminho para seguir, eu vou repetir a mesma lógica, eu vou fazer mais do mesmo, eu vou chegar no mesmo resultado, eu não vou sair do lugar. Muitos de nós têm escolhido fazer assim, repetir, 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 escolhas, e Deus permite. Mas o que nós estamos fazendo aqui é buscando a nossa perfeição. Buscar a perfeição não é tê-la, é reconhecer não tê-la. Por isso é uma bobagem você ter essa pressa pela perfeição. Porque a lei do progresso determina que essa conquista se dê um passo por vez.
Eu sempre dou o exemplo de tentarmos ensinar crianças a multiplicar sem elas saberem ainda fazer a soma. É impossível. Porque o que é a multiplicação? São as múltiplas somas. Assim é a conquista da perfeição. Eu preciso primeiro entender uma coisa que vai me capacitar, me condicionar, me viabilizar de entender outra. E eu tô aqui, ó, na agonia, na pressa, na ansiedade. Não, eu quero chegar logo lá. Calma, tem caminhos aqui. O que você vai viver hoje no seu dia, ou viveu hoje no seu dia, a depender do horário que você está vendo esse vídeo, te provocou elementos, raciocínios, conclusões que vão te ajudar a viver o que você vai viver amanhã. E o que você vai viver amanhã vai te provocar emoções, reflexões, atitudes, pensamentos, conclusões que vão te ajudar a viver o depois da manhã. Então não nega o hoje. Vive o hoje, vive o agora, é o que você tem. E é no agora que Deus está te preparando para o amanhã. Se você ficar olhando só o amanhã, você não assiste a aula. Aí a professora está lá, o professor está lá explicando a lógica da equação e você está lá, não, mas eu quero chegar logo no resultado. Aí quando vem a prova, você não consegue chegar no resultado porque você não aprendeu a lógica. Você tem que aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir, a ordem das prioridades das contas, os elementos que estão envolvidos, o parênteses, o colchete, a chave, não tem tudo isso? Tem tudo isso. Tem o dia do colchete. E você vai ficar repetindo esse colchete por alguns dias, alguns meses. Para depois você entender a chave, para depois você entender função, elevação, raiz. Cada dia é um tema. E cada tema se repete por dias, ou semanas, ou meses, ou anos, ou vidas, a depender de você prestar atenção na aula e exercitar, tentar e tentar de novo. E errei, vou tentar de novo, vou tentar de novo. Pode perceber em sala de aula. Tem aqueles alunos que assim, viram que erraram, aí se concentra, deixa eu tentar de novo, deixa eu tentar de novo. Enquanto isso, tem os alunos ao redor, e você, não sei quem, olha aqui, e brinca, e reclama, poxa, vou ter que fazer de novo, vou ter que fazer. E você tá lá daqui a pouco, professor, vê se eu acertei. Por quê? Porque você se concentrou em aprender, você se concentrou em tentar fazer de novo, você se concentrou no seu desenvolvimento. Você pode ficar aí reclamando ou querendo, dá logo o resultado, dá logo o resultado. Mas o resultado é uma conquista. Respira, se acalma, vive o agora. Ame o agora. Interaja com o seu agora. O que você quer fazer agora? O que precisa ser feito agora? O que a vida está te chamando para pensar, para sentir, para fazer agora? Vai vivendo o agora e quando você olhar para trás, você vai se surpreender com a estrada percorrida e com os aprendizados adquiridos. Pode perceber, o conhecimento que você tem hoje é resultado do quê? Dos múltiplos agoras que aconteceram lá atrás. Então vive o agora. Aceite seus erros. São compatíveis à natureza da sua idade espiritual. E celebre as conquistas. Celebre as virtudes adquiridas. As batalhas vencidas. Os passos dados. Resultado de uma história entre você e Deus.